O que é verdade e mentira de Five Nights at Freddy's? Estou aqui de volta para responder várias perguntas e dúvidas da galera que estão aí apontando várias coisas diferentes e que nem nós fizemos no último vídeo e a galera mandou várias perguntas. Você pode mandar a sua no comentário aí, vai, escreve um comentário. Caso, né, veja o vídeo até o final, vai que sua dúvida foi respondida. Tem também o outro vídeo, vai que sua dúvida foi respondida lá. E nós vamos trocar uma ideia hoje com mais coisas de verdades ou mentiras Five Nights at Freddy's. Lembrando as categorias que nós colocamos, se é fato, coisa que foi confirmada, se é mentira, algo que a galera inventou e é uma fanfic, ou se tá ainda no campo da teoria, se é algo que pode ser uma interpretação daqueles eventos e que pode ser levado quase como fato ou quase como mentira, e por aí vai, nós vamos conversando ao decorrer do vídeo. Deixa o gostei pra dar uma força pra nós, comenta aí a sua dúvida e, né, vamos então para ver o que é verdade e mentira que vocês mandaram. Primeira pergunta do DPKP4P, sobre Gregory ser filho do Michael Afton. Eu não sei, mas eu acho que isso é algo que devemos pensar, pois, tipo, depois dos eventos do FNAF 1, teve todo um período de 30 anos até chegar ao FNAF 3. E, tipo, o que o Michael ficou fazendo durante esses anos? Ele teve relacionamentos, amigos, esposa, filhos, outros empregos. Não é possível que ele ficou apenas sentado esperando por 30 anos. Bom, gente, isso aqui é mais falso barra teoria, pois, novamente, é só uma possibilidade, não é um negócio confirmado. Por exemplo, o que eu falo que seria pra gente levar como fato ou como mentira, porque precisa ter mais base, mais provas do que, né, pode ser uma possibilidade. Aí realmente fica no campo da teoria e é isso, porque é tipo, talvez tenha acontecido, talvez isso, talvez aquilo. Aí fica no talvez, a gente só tá teorizando e é isso. Não é pra levar como se fosse algo a ferro e fogo, né? Então, não vou pôr minha mão no fogo por isso aqui, porque não tem provas o suficiente pra também se sustentar como uma teoria possível. Tipo, não tem provas de que o Michael teve uma esposa e realmente casou e teve alguma coisa. Isso nunca foi abordado nos FNAFs antigos, muito menos nos novos. Então, eu acho que, não, Gregory não é filho do Michael Afton, gente. Por justamente não ter provas o suficientes disso. Na verdade, não existe provas, é mais a galera falando, talvez é. E aí, no talvez, talvez pode ser um monte de coisa, né? Então, mas falando, tem alguma coisa que comprove isso? Eu não vi nenhum vínculo em nenhum lugar. Rockstar Bonifan, Corey, os Mediocre Melodies e os Glam Rocks têm alma? Tipo, as máscaras do minigame Happy Ash Day é muito similar aos Mediocre Melodies. E alguns deles, Ned, Barrel, Vile e Happy Frog, nas voice lines da UCN tem uma voz por trás, sendo da Vengeful Spirit. E sobre os Glam Rocks, no final, onde o Gregory tá num beco, ele está se cobrindo com um jornal, onde tem notícias de 9 crianças desaparecidas. E no Ruin, a gente tem que literalmente desligar um monte de Wet Floor Bots, que quando desligam tem sons paranormais, como se fossem de criança. Bom, aí, novamente, isso aqui é mais uma teoria, né? Eu também colocaria como falso barra teoria, porque os Glam Rocks, eles agem do jeito que eles estão agindo dentro do Security Breach por conta do vírus, né? Por conta dessa coisa, né, que acabou permeando dentro do Pizzaplex, que é o vírus Glitch Trap, que veio lá do Help Wanted e acabou infectando o sistema inteiro, né? Na verdade, ele não vem nem tanto do Glitch Trap, na verdade, é mais pela criação do Edwin Murray, que os caras tentaram reutilizar a programação do Mimic, e aí essa programação do Mimic, que foi também utilizada no Help Wanted, também foi colocada dentro do Pizzaplex. E aí é por conta dessa programação do Mimic, para tentar facilitar o trabalho dos Glam Rocks poderem agir por aí, que acabou agravando a personalidade deles. E aí acabou contaminando, né? E eles agindo de forma estranha, indo pra cima e agindo esquisito. Então, não tem nenhum vínculo falando que, nossa, mataram as crianças e botaram dentro dos Glam Rocks. E pra explicar o negócio da UCN, a Vengeful Spirit, ela fala também em cima de outras vozes além dos Mediocre Melodies. E tem Mediocre Melodies que não tem uma fala por trás, tipo o Mr. Hippo. Ou também, acho que é o Pig Patch, que tecnicamente falando teria que ter a voz também, pra comprovar essa teoria. Mas eu acho que a Vengeful Spirit só fala no Happy Frog e no Orville Elephant. Então, e fala também em cima de outros animatrônicos também. Então, eu acho que é mais o espírito vingativo permeando ali os animatrônicos pra falar através deles, do que realmente falar que, nossa, são outras crianças que têm alma ali. Então, não acho que os Mediocre Melodies e os Glam Rocks são possuídos, mas que crianças morreram no Security Breach, isso é fato. Agora, o que aconteceu com essas crianças, não dá pra saber. Pode ser que realmente foi colocado dentro desses wet floors aí, existe uma teoria que vincula
isso, mas não é 100% comprovado, então, gente, vamos ficar só na teoria mesmo. É tipo assim, tem muita coisa que eu não vou bater o martelo porque não tá confirmado 100%. Ah, não, as crianças morreram e estão ali. Não, isso é teoria. Samuca CP22R pergunta, será que o William vai voltar ou ele realmente morreu no FNAF 6? Se ele realmente morreu no FNAF 6, como que ele apareceu no Help Wanted? E outra, aquele final de Security Breach onde o William realmente volta, é real ou era só uma mentira? Bom, primeiramente, o William Afton, ele morre realmente no Pizzeria Simulator e a Ultimate Custom Night é a tortura da alma do William Afton ali, né, sabe, morrendo de novo, sendo torturado, né, pelo espírito vingativo e também, né, por todas as coisas da agonia, essas coisas todas que permeou a maldição de Five Nights at Freddy's que acabou caindo sobre o assassino da franquia. Ele realmente morreu no FNAF 6 e o que reaparece no Help Wanted é a programação do Mimic reinterpretando as coisas que aconteceram, as lendas urbanas, e aí essa programação entendeu do tipo, tá falando de um tal assassino, então meio que ele imita, ele mímica, né, um assassino daquela época, que era o William Afton. Na verdade, a programação Glitch Trap é o Mimic, então é mais, assim, aquela coisa, novamente, de tentar reviver as lendas urbanas. Essa programação copiou isso e acabou transformando na imagem do Glitch Trap. Aí, no final do Security Breach, que tem o Burn Trap, é também o Mimic, também sendo colocado essas coisas, né, bizarras do passado, pra ele ser uma coisa que ele não é, imitando das coisas das lendas urbanas do passado. Sim, gente, o Burn Trap é um Mimic. E não tem nada de William Afton, não tem a alma do William Afton, não tem, sei lá, vestígios dele ou algo do tipo. É só a programação tentando imitar o assassino do passado. Não é nada, meu Deus do céu, a alma do... Não tem nada disso. Pelo que eu entendo, é a programação do Mimic que foi utilizada no Help Wanted, que acabou gerando o vírus do Help Wanted, que acabou colocando merda na cabeça da Vanessa. E aí, essa mesma programação foi colocada pela Fazbear Entertainment para facilitar as rotinas ali do Security Breach, né, o Pizzaplex, melhor dizendo, que aí acabou infectando os Glamrocks. E aí, essa programação também acabou sendo colocada lá, sabe, meio que permeada e tudo mais. E aí, acabou gerando os bugs e as coisas bizarras. E aí, já que o vírus infectou a cabeça da Vanessa e aconteceu todas as coisas ruins, aí talvez tentaram meio que reviver ou tentar fazer alguma coisa pra voltar a parada, né, o bicho ele voltar a ficar inteiro. Ou pelo menos ele tentar se libertar, que é esse o grande objetivo do Mimic no Security Breach, e a gente pega pelo Security Breach Ruin, que ele tava tentando fugir, né, daquela parte que ele tava preso. Então é meio que a mesma tentativa, e talvez a Vanny tava vendo, né, a Vanessa, melhor dizendo, vendo esse bicho lá embaixo preso e acabou sendo influenciada pelo vírus também, né, depois de ter jogado o Help Wanted. Enfim, pessoas, mas tudo estou falando, eu acredito que seja pra esse lado, é envolvendo o Mimic, não é envolvendo coisa de William Afton, mas não. É só uma imitação do William. Agora, uma pergunta curiosa, qual é a linha do tempo entre Five Nights at Candy's e Pop Goes? Já que os jogos não são canônicos com a história principal de FNAF, mas para FNAF é canônico para FNAC e Pop Goes. Calma que a pergunta é um pouco confusa, na verdade tem que explicar que tanto Candy's quanto Pop Goes, eles são spin-offs. Spin-offs, eles não fazem parte necessariamente da história principal, mas eles pegam elementos da história principal para criar os seus próprios universos. Então é tipo assim, eles compartilham algumas coisas, mas não é pra ser tipo uma resposta a alguma coisa que ficou do passado. Pode ser que mostre uma coisa ou outra, mas não é pra alterar a história, é pra acrescentar alguma coisa se achar que tem necessidade, mas eu acho que, na verdade, eles mais pegam as coisas do universo de FNAF e fazem seus próprios mundos, né, suas próprias histórias, melhor dizendo, do que realmente, nossa, a gente tem que, meu Deus, agora tem que estudar a história de FNAC, de Pop Goes e tal, sendo que eles são suas próprias coisas separadas, sabe? O spin-off é meio que isso, é sua própria parte separada, pegando elementos do universo principal. Ah, mas é canônico ou não é? Ai, que não sei o que. Não, gente, para com esse negócio de, aí eu tenho que saber o que é canônico, eu tenho que saber o que... Calma. O que você precisa saber tá na linha de Five Nights at Freddy's dos jogos do Scott Cawthon da Steel Wool. O resto, que agora é meio da fanverse, né, é meio que só pra, olha, pega tal coisa do universo de FNAF e faz um negócio novo, mas não é pra alterar alguma coisa. Vamos com calma. É por isso que tem o termo spin-off, né? Tipo, ó, gente, leva mais de boa, é só pra brincar com o universo e tudo mais. Não é pra ser canônico ou pra responder perguntas. Senhor Snoopy, Cor, você acredita na teoria
teoria do Tiger Rock do Secret of the Mimic estar possuído? Quer dizer, é claro que é o Mimic, mas rola umas alucinações, ele se teleporta, risadas, isso tudo. Eu vi algumas pessoas até me criticando, porque... Ai, Cormo, como você não pode ver... Eu estou pondo como teoria. Por quê, né? Eu não vou falar que é sim ou que não é. Ai, como você é burro. Nossa, você é uma anta, você é um imbecil. Como você não pode acreditar em tal coisa que eu acredito? Como você pode... Meu Deus, como pode você estar errado? Você é um imbecil, você passa desinformação pros outros. Não sei o quê. Deixa eu falar uma coisa bem clara. O que eu penso é com base nas coisas que eu estou vendo e estou jogando. Eu posso falar com propriedade que eu joguei todos. Tipo David Jones. Eu joguei todos, eu zerei todos. Mais de uma vez. Em lives no canal e também refazendo e contando várias vezes a história. Várias e várias vezes por muitos anos. Se a interpretação de alguma coisa muda, tudo bem, não tem problema. É uma teoria, não deixe de ser uma teoria ou algo que, nossa, eu levo isso aqui como canônico, isso aqui é verdade. Calma. Se você quer, tudo bem. Eu não tô querendo recriminar ninguém de acreditar. Pô, a galera acredita em Balora Efton, cara. Tudo bem, que foi a piada até do outro vídeo. Não tem problema, você pode fazer isso, tá tudo bem. Mas o que eu penso é o quê? Pra ter uma regra, existe uma regra no universo de Five Nights at Freddy's, que é as crianças possuem os animatrônicos. O problema é que o David, ele morre e o Mimic não está nem perto da onde acontece o negócio. Quando o David ele tá pra ser atropelado, o animatrônico ele não tá perto, ele não pulou na frente, não aconteceu tipo, meu Deus, o Mimic foi lá e tentou proteger a criança, não aconteceu nada disso. O que aconteceu é, o Mimic tava indo pra fazer uma atualização, tava lá no, né, na fábrica, na oficina do Edwin Murray, e a criança tava indo brincar de bola na rua e é atropelada. Aí o pai foi lá, pegou a criança, tudo, enterrou, né, aquela coisa toda. Aí falaram, não, Cor, mas aí a alma do David saiu e perambulou e foi e parou no Mimic. Rapaziada, isso aí é uma teoria, porque em nenhum momento é falado que não, beleza, o corpo, e pegou o corpo da criança e socou no Mimic. O que nós sabemos é, o Mimic, ele já era o Mimic porque ele já era a mãe do David, né? Vamos reexplicar a história. Quando o Mimic surge, né? Quando o Mimic surge, é pra justamente tentar fazer o trabalho do Edwin Murray ser mais fácil, conta da Fazbear Entertainment pedindo muita coisa pra ele. E a Fiona, ela vai na Fall Fest pra apresentar os negócios. Até aí tá todo mundo no mesmo bagulho, né? Todo mundo sabe que isso aconteceu no Secret of the Mimic. Aí, a Fall Fest acontece o incêndio e a mulher morre. Aí, pra criança não ficar sozinha e o Edwin continuar fazendo seus bagulhos, né? Seus trabalhos ali, ele pega o Mimic e faz a programação pra virar a esposa dele, né? Pra virar a mãe do David. E nós vimos até, tem fotos, tem coisas que ele fez isso. Aí, pra completar a desgraça desse cara, o Mimic não tava perto, a criança dele morre. E aí, a mulher começa a pedir, faça outro. Vai lá, faça outro bicho, faça outro animatrônico. E aí, então, que ele pega a programação da Fiona, porque ele fica, né, pô, né, essa coisa tá me cobrando, que merda que eu fiz. Ele pega, volta no processador F10N4, foi que ele usou para criar a programação do Mimic, bota aquela programação lá e ele cria o Mimic 2, que é pra ser o filho dele. Aí ele fica pistola, porque ele fica ressentido, porque não é o filho dele, não é a mesma coisa. Ele soca esse animatrônico na porrada. Então, a ideia do negócio... Ah, Cor, mas o bicho teleporta, o bicho não sei o quê. Gente, eu acho... Na verdade, pode ser que seja realmente a alma do David. Ele pode. Eu não tô tirando, eu não quero, sabe, falando, não, não é. Não, pode ser. FNAF tem essas coisas, né? A criança pode ter ficado perto e viu que era ela e aí, pá, entrou. Não sei. Mas qual que é a prova disso? É só tipo, porque na franquia inteira as crianças estão dentro dos animatrônicos. O problema é que pela história escrita, não tem falando se alguém colocou o David, o corpo dele, dentro do Mimic. Então, mas pode ser igual o DCI lá de 87, que o William Afton, ele matou as crianças ali e mesmo assim as almas delas possuíram os toys. Tudo bem também, se for algo desse tipo, beleza, pode ser algo desse tipo. Mas o problema que eu tô falando é, no FNAF
2, isso foi mostrado pra gente. Aqui no negócio do Secret of the Mimic só tem conversa, né? A gente tá vendo pela conversa de como que o cara agia com essas coisas. Pode ser que realmente seja o espírito do David, né? Fazendo o teleporte, brincando? Pode. Mas saibam também que pelo final que a gente consegue até lá ver, o Mimic, aquele final que a gente tá lá no quarto do David, que o Mimic fazia a voz do David também. E imitava o David e tudo mais também, né? Fazia aquelas coisas ali, aprendeu como é que é ser uma criança com o David. Então pode ser isso, né? As risadas, sussurros, as coisas, seria do próprio Mimic. Ele sabia imitar a voz, ele sabia falar também igual o David. E tem o final que mostra a voz do David saindo do bicho. Então não é tão bizarro. Ah, mas ele teleporta. Gente, eu acho que eles quiseram fazer um esquema de gameplay parecido com o Phantom Fox. Porque se a gente for pegar, porque a gameplay o Phantom Fox se teleporta. Ah, não, mas o Phantom Fox ele corre. Gente, existe aquele negócio do debug, que você vê sem estar escuro. Você tira completamente a escuridão e deixa tudo claro. Você vê o Phantom Fox se teleportando. Você não vê o Phantom Fox correndo. E o Phantom Fox ele também teleporta em vários pontos específicos. Então, pode ser uma coisa da gameplay, pode ser realmente uma coisa... Tá, beleza, pode ser que o David seja possuído, isso explica. Isso explica, com certeza, né? Porque aí seria, né, aquela coisa meio do Golden Fred. Mas eu acho que, assim, pela história do desenrolar das coisas, pelas paradas que aconteceram e vendo que o bicho não tava nem perto, né? Aí vão começar a falar, Cor, mas aí você tem que desconsiderar os livros. Você tem que desconsiderar os livros. Você não pode levar o Frights ou Tales como canônico. Mas é que tá, gente. O Mimic, ele veio dos livros. O Into the Pit também veio dos livros, né? Toda a ideia, né, da parte de 85 também veio do livro. Então, os livros não são tão inúteis assim. E, novamente, o próprio Scott Calton falou que a Frights, principalmente, teria alguns pontos que se casariam com os jogos. Agora, se a comunidade não quer utilizar, se a comunidade não quer, aí eu não posso fazer nada, cara. Novamente, você é livre pra ter a sua teoria e eu ter as minhas. Eu tenho os meus pontos, você tem os seus pontos. Você pode vir aqui nos comentários, me xingar, falar que eu sou burro, que eu sou uma anta, tá tudo bem. Eu só tô falando do que eu tenho nos pontos. O jogo não mostra em nenhum momento o Edwin botando a criança dentro do Mimic ou fazendo qualquer coisa que vincule a alma, porque quem descobriu isso foi o William Afton, não foi o Edwin. Que, nossa, as almas podem ficar presas nos animatrônicos ou do tipo. Não foi o Edwin que descobriu isso, foi o William. E, novamente, o Edwin, ele fica pistola com o animatrônico passando muito, né, ficando praticamente igual ao filho dele, mas ele tem um lápis falando, isso aqui não é meu filho, é uma coisa que eu criei, não é o meu filho. E aí ele fica maluco e desce o cacete no bicho. Então, cara, é uma discussão muito louca. A galera que, pô, responderia muita coisa, com certeza. Mas, novamente, eu acho que precisa de mais provas. Não é tão longe pensar isso, não é absurdo a galera que pensa isso, de que o David estaria ali naquela parte e também tem o espírito do funcionário do Moon, né, que a galera vai até perguntar também. São coisas que responderiam essas paradas e tal, mas, novamente, é tudo no campo da teoria. Getúlio Vargas, CLT. Cor, sua esposa é a Ballora Afton? Não, minha esposa linda e maravilhosa tá no meu Instagram, se você quiser me seguir, tá aí, henrique.marangon.core, tá lá, e lá dá pra vocês verem quem é minha esposa mesmo. Não é a Ballora. Jorge Oliveira Gomes, como o Mimic controla o Big Top? Eu soube que existiram artes conceituais de um Mimic gigante, mas não sei se isso foi pra versão final ou se foi descartado. Até onde eu sei, gente, todos os animatrônicos que a gente está vendo no Secret of the Mimic, né, o próprio Mimic tá controlando, principalmente os principais, né, que é o Big Top, que tem também a Dolly, tem também os outros bichos que ficam fantasiados andando em volta, né, que o Mimic vai lá e tá fantasiado e toma conta de um ali do nada, e também o Big Top, ele tá dentro, né, fazendo ali as coisas. Ele tá dentro da Jack? Sim, também. Gente, lembre que o Mimic, ele é feito para se adaptar a qualquer tipo de roupa, a qualquer tipo de animatrônico que, né, qualquer fantasia que queira colocar esse animatrônico dentro. Ele aumentava suas partes, ele diminuía. Mas a Jack não tem perna. Tá, ele usava sem perna. A perna ficava encolhida dentro dele. Ele era feito para justamente se adaptar e se modelar, né, a realidade da roupa. Ele foi feito programado para isso. Então, sim, ele pode não esticar, mas ele pode, sei lá, entrar um animatrônico dentro do outro animatrônico. Pode ser, eu acredito que seja isso. Pelo menos é algo que dá a entender. Homem-Aranha 7311. Afinal, o que aconteceu com o Golden Fred? Ele se libertou depois da UCN ou ele continua torturando o William? Bom, pelo que a gente viu, né, existem teorias dizendo que o Golden Fred, todo mundo foi libertado e aconteceu o Happiest Day, que seria logo depois ali, né, que as almas são libertadas e tudo pega fogo no final
FNAF 6. E aí, né, o William Afton, né, aí tem... mas tem a história do Homem 280 lá. Aí é discutível, né? Aí, novamente, é teoria se Golden Freddy, né, quando o William Afton, ele, né, explode, acontece aquela coisa no quarto 280, ele foi libertado ou não. Mas eu acho que o que é pra ser o William Afton já foi embora faz tempo. Pelo menos no meu entendimento, não tem mais nem característica desse cara. Ele já foi embora, já era. Ele morreu mesmo lá, queimado, e pode ter ficado torturado ali e tudo mais. E novamente, quando acontece essa libertação, ou quando, né, eles vão mexer lá de novo no Pizzaplex, eu acho que já foi, já acabou e tudo mais, né? Golden Freddy e as crianças já foram libertadas logo ali mesmo. Aí o que aconteceu? Eu acho que o Golden Freddy agora tá descansando, mas isso é a minha opinião. Porque também existe aquela coisa do Golden Freddy e ter alguns vestígios dentro do Princess Quest. Mas aí eu já não sei se é tanto a Cassidy, porque eu lembro que teve uma vez que, eu não sei se foi no próprio Security Breach ou se foi no Hellpointed 2, eu não lembro qual dos dois que foi agora, que o sprite da princesa, a galera descobriu que o nome do sprite da princesa era Cassidy. E aí os caras mudaram esse nome depois, né? Aí fica, pô, se os caras mudaram o nome porque a galera descobriu nos arquivos do jogo, então quer dizer que o Golden Freddy, ele foi pro Princess Quest? Pode ser, e aí fica tudo no campo da teoria também. Matheus de Paula Silva, é verdade que os filmes de FNAF são canon? Aí é aquela coisa, a galera pode falar assim, pô, mas os livros a gente já não considera tanta coisa, porque existe aquela coisa da trilogia principal, né, que não é considerada tanto canon pra linha dos jogos. Mas algumas coisas dos livros, tanto naquela trilogia inicial, é utilizada até hoje. E tem gente que utiliza pra justificar algumas coisas que aconteceram no universo dos jogos. Então, talvez uma coisa ou outra. Mas eu acho que, pra vocês entenderem melhor, o universo dos livros é uma coisa, o universo dos jogos é uma coisa, e o universo dos livros é outra coisa. Cada um tem o seu próprio universo e eles compartilham uma coisa ou outra entre si. Mas não quer dizer que são os três na mesma coisa, entenderam? Cada um tem o seu próprio universo, cada um tem suas próprias regras, cada um tem suas próprias coisas, cada um tem seus próprios acontecimentos. Colocando uma pista, uma aqui, uma ali, em cada um deles, né? Eu acho que assim é mais fácil de explicar. Tipo, os filmes não estão acontecendo dentro dos jogos, é isso que eu quero dizer. E também os livros não estão acontecendo, né? Assim, tem alguns livros que a gente pode ser que confirme que realmente eles estejam agora, não, vamos pegar as principais histórias e colocar dentro, né, pra virar jogo. Espera o jogo do The Week Before, então, hein? Isso ia ser muito louco. Mas eu acho que, novamente, a gente vai ter só alguns detalhes, né, de um aqui, um ali, do que ser tudo misturado. Então, separa os três que é melhor. Júlio Tavani, Red Bear é real, porque vemos ele no FNAF World, mas não nos outros games. Ou seja, é real ou não? Aí agora tem... Cara, eu nunca... Faz muito tempo que eu não escuto falar desse bicho, velho. Aí a gente vai entrar numa discussão um pouco do tipo assim, porque, pelo que eu entendi, o Red Bear, mas aí também não dá pra levar a ferro e fogo, porque quem fez essa classificação foi a Funko. Então, aí vem a discussão. A gente considera ele o que a Funko falou ou não? A Funko falou que ele é um Shadow. Aí ele é um Shadow mesmo ou não? Eu acho que não. Eu acho que ele é um inimigo do FNAF World. O FNAF World, ele é canônico ou não? Também uma outra dúvida que a galera tem. Dá pra usar ou não dá pra usar? Eu acredito em algumas coisas, pois ele não é pelo que o próprio Scott Calton falou, ele não é pra ser o FNAF 5. O FNAF 5 é o Sister Location. Ele é pra ser esse spin-off, né? Pega os elementos das coisas do universo de Five Nights at Freddy's e aí faz ali umas coisas pra dar umas explicações, principalmente da criança chorona, principalmente do que aconteceu na mente dela e como que era o mundo de FNAF, né, ali e tal, pra a molecada daquela época. Mas também pra explicar algumas coisas, pra botar alguns conceitos diferentes. Porque, por exemplo, tem coisa do FNAF World dentro da UCN, tipo Ultimate Consequences. E tem vínculo, né, do save da UCN com o save do FNAF World. Então, alguma coisa é possível usar sim, mas não 100%. Tipo, nossa, o Red Bear, ele é real, ele é não sei o que, ele é um bicho e tal. Eu acho que ele pode cair realmente na categoria de Shadow mesmo. Tipo, ele é uma coisa que aparece meio anômala, né, da parada assim, e que tá dentro do jogo como se fosse
fosse algo meio bizarro, assim, que você vai explorando e vendo essas outras criaturas meio bugadas e tudo mais. Mas isso é mais pra lore do jogo, não como sentido do tipo, nossa, tem uma criança dentro dele, tem não sei o quê, nossa, ele é importante, não sei o quê. Eu acho que é mais pro uso do próprio jogo, pras coisas que ele quer contar do Flipside, pras coisas que ele quer contar, né, que parece a cabeça, a mente da criança e tudo mais. Eu acho que é mais isso. Ô louco, tem 2 almas do Golden Fred? Muitos ainda acham que tem 2 almas. Bom, aqui é uma teoria, mas é debatível, isso eu quero dizer. A galera não consegue chegar num consenso do que é realmente, porque a enciclopédia de FNAF, aí a galera fala, pô, Cor, você vai mencionar isso? Eu vou, cara, porque querendo ou não, é o material oficial de FNAF, e é complicado ver que o mesmo material de FNAF, né, fala que a criança chorona, a alma dela só tá vagando pelos lugares, aí vem o The Week Before e meio que comprova que a criança chorona tá dentro do Golden Fred. Aí você fala, pô, peraí, né, meu irmão, se decida. Aí que tem um problema, a gente tem que começar a ver o que a gente usa ou não, né? Então, a gente teria que, literalmente, para algumas coisas funcionar, a gente tem que tirar algumas coisas que foram feitas pelo caminho e a gente não sabe se é canônico ou não, né? Ah, arranca isso, tira isso, tira isso, tira isso. Porque, né, acontece essa dualidade, né? Por conta justamente de que a criança chorona, ela, né, foi mordida na cabeça ali pelo Fredbear, lá na Fredbear's Family Diner, existe a ideia de que, pô, uma criança morreu no corpo do animatrônico, logo a alma dela entrou ali dentro. Mas, pelo que nós entendemos, ela chegou até a ir para um hospital. Ela chegou a não ter o corpo dela dentro do Fredbear mesmo. Então, pode ser que um pedaço, e aí, por conta disso, a alma da criança meio que pode estar vagando em volta, né, do Fredbear. O Fredbear é o Golden Fred, tá? Só pra galera não se perder. E aí, realmente, com The Week Before, comprovaria que tem também a Cassidy lá dentro, porque em 85 acontece, né, o assassinato das crianças e a Cassidy acaba, né, dentro do Golden Fred. Então, o que eu penso? Eu penso que é uma teoria muito boa. Eu penso que é algo válido. Mas também, se for só a Cassidy, falando em aspecto de importância mesmo, eu acho que é um detalhe. Ai, nossa, mas é um detalhe mega importante. Sim e não. Porque a história, ela trava se a criança chorona estiver dentro do Golden Fred ou não? Não, porque a criança chorona, ela continua acompanhando a amaldiçoada pelos lugares, né, melhor dizendo. E tem a teoria de que a Fredbear's Family Diner, né, do FNAF 4, ela foi reutilizada para ser o restaurante do FNAF 1. Existe essa ideia, existe essa teoria, que como eles foram para um lugar menor, seria justamente lá, igual a Fredbear's Family Diner, que era um lugar pequeno também. Então eles acabaram reutilizando o mesmo lugar. Tem várias coisas que seriam, assim, o mesmo lugar pros dois e tal. Existe essa teoria também. Então daí justificaria da criança chorona estar ali também impregnada naquele lugar, né? E chorando, e aí justificaria The Week Before. Então, honestamente, é uma coisa tipo, talvez. Eu ficaria no grande nome talvez. Godmasher, e aí, Cor? Sempre tive dúvida quando falamos do MCI. As crianças foram colocadas nos Unwithered, certo? E não nos clássicos do FNAF 1. Se sim, como que os corpos não foram encontrados quando os Unwithered foram transformados nos clássicos? Muito obrigado, Cor. Na verdade, o entendimento de Unwithered e clássico mudou um pouco. Os clássicos que ele tá falando é aqueles que nós vimos no Secret of the Mimic, que seriam feitos pela Fiona. Os designs mais bonitinhos, mais legais e tal. Aparentemente, o que a gente, pelo menos eu entendi dessa forma, os Unwithered, eles vieram porque o William Afton mudou o design deles, né? A Fazbear Entertainment, na verdade, mudou o design deles depois que eles assumiram a parada toda. Porque o Edwin Murray que tava fazendo junto com a Fiona, mas a Fiona morreu, aí o Edwin Murray perdeu tudo, né? Não sobrou nada pro Beta, aquela coisa toda, né? Perdeu o filho também, e aí tudo ficou pra Fazbear Entertainment e eles acabaram pegando todos os ativos pra eles. E é aí que eles foram e transformaram aqueles animatrônicos clássicos nos Unwithereds, que esses Unwithereds, eles já existiam, o que dá indício de que a Fred Fazbear Pizza possa ter aberto também ali perto da Fredbear's Family Diner, ou aberto no mesmo ano, tudo em 1983, fazendo assim com que os desenhos que passavam na TV também era falando da Fred Fazbear Pizza, já que já era um projeto que eles já estavam fazendo antes. E a Fredbear's Family Diner, né, já veio desde o Fredbear Singing Show e aquela coisa toda. É como se fossem 2 linhas de restaurante, né, caminhando assim. E aí elas inauguram no mesmo ano, sendo que antes era uma coisa, eram os clássicos, aí virou os Unwithereds, mas aqui é Fred Fazbear Pizza e aqui é Fredbear's Family Diner. E aí os Unwithereds ficaram daquele jeito, né, e aí eles foram transportados e estavam já ali, né, na Fred Fazbear Pizza e tudo
mais. Os clássicos viraram os Unwitherids. Aí acontece os assassinatos das crianças em 85 e o William Afton coloca as crianças dentro dos Unwitherids. Aí acontece tudo, as caramba, fecha a pizzaria e tudo mais e leva esses animatrônicos que já estavam velhos, e eles tecnicamente são mesmo, e vão lá e botam eles no restaurante de 87. Aí chega em 87, acontece tudo do bagulho de novo, o bagulho fecha e tudo mais. E aí eles pegam os animatrônicos, os toys, descartam, pegam os Unwitherids e falam, vamos pegar o que tá certo pra gente ver lá. Ah, é os clássicos? Então pega e põe as skins dos clássicos dentro deles então. Pelo menos é isso que eu acredito. Pode ter mudado isso também? Pode. Mas eu acredito que seja isso. Ah, mas como que os corpos das crianças não foram encontrados e tal? Meu Deus do céu e não sei o quê. Gente, o corpo adulto demora de 2 a 3 anos. Até antes, tá? 2 a 3 anos pra se deteriorar. O corpo de uma criança é muito menos que isso. É 1 ano. É 1 ano ou 2. Então, existe uma coisa meio plausível da galera não ter encontrado, né? Só ter achado talvez uma ossada. Ou, né? A galera foi levando uma coisa pro lado pro outro e aí os ossos das crianças foram embora. Mas a alma da criança já tá interligada dentro, né? Do animatrônico. Isso que é o mais importante. Do endoesqueleto ali. E aí o que só diferencia é que cada criança recebeu a sua própria skin de volta, né? Porque se lembrem que primeiro nasceram os endoesqueletos, depois eles botam a carcaça em cima. Carcaça que eu falo é a skin, né? Tipo, você troca a skin do personagem e tal. Então eu acho que essa é a melhor explicação que eu consigo te entregar hoje, meu mano. Neometal narigudo. Por que em FNAF 4 os Nightmares são parecidos com os animatrônicos do FNAF 1? Se a criança chorona tomou uma mordida na época em que só tinha o Fredbear Spring Bonnie. Que nem eu expliquei agora na outra pergunta, já tinha os outros animatrônicos. Tem até o easter egg dentro, né, ali do FNAF 4, na TVzinha, já mostrando os animatrônicos que seriam os Unwitherids, já mostrando que eles estavam ali já em circulação na Freddy Fazbear Pizza de 83. Então, também ela tinha as pelúcias, né? Ela já tinha as pelúcias dos outros animatrônicos também, né, que faziam parte de um outro restaurante, que talvez estavam ali na mesma cidade. Fredbear's Family Diner e Freddy Fazbear Pizza estavam talvez ali um perto do outro, na mesma cidade e tal. Pelo menos é o que isso que dá a entender. Então, por mais que um restaurante, que era o do aniversário dela, só tinha 2, no outro tinha os outros 4. Eu acho que 5, porque conta com a Puppet também. Reflexo dourado. Opa, Core. Caso fizer uma parte 2, estamos fazendo agora. Os Fantasma Animatronics foram realmente construídos pelo William, ou ele só pegou os animatrônicos prontos e fez modificações para capturar crianças? Pois os livros sempre falavam que ele era mais puxado para os negócios e era o Henry Emily que cuidava de construir os animatrônicos. Aí é fato. Aí não tem como falar. Sim, o William Afton construiu os animatrônicos, os Phantasms. Tanto que tem até a introdução icônica, que tem, né, um empresário da Fazbear Entertainment falando com o William Afton ali no começo do Sister Location. Não há dúvidas sobre o que você alcançou tecnicamente. Isso claramente é de última geração. Só que existem algumas escolhas de design feitas nesses robôs que nós não entendemos direito. Esperávamos que você pudesse esclarecer um pouco. Ela pode dançar, pode cantar. Ela possui um tanque de gás hélio para encher balões bem na ponta dos dedos. Ela atende pedidos de música e pode até fazer sorvete. Com todo respeito, essas não eram as escolhas de design que chamaram nossa atenção, Sr. Afton. Sim, comprovando que foi ele mesmo que fez, já que o Henry Emily já tinha saído de ação e aí ele tava fazendo outras coisas. Não dá pra saber o que o Henry Emily faz ali naquele meio tempo, mas o William Afton tava já fazendo a Afton Robotics e fazendo os animatrônicos daquele jeito, tipo, tanto que até o empresário ali pergunta, pô, tem umas questão aí de design meio questionável, né, meu mano? Por mais que o William Afton seja o cara dos negócios, ele também conhecia também de engenharia. Mas os animatrônicos do Henry Emily eram muito melhores que o do William. Virus Bunny, Corey, eu tenho uma dúvida sobre a criatura Burn Trap. Por que o meio de movimento do animatrônico tem uma certa semelhança entre o próprio Mímico e o Spring Trap Scrap Trap? Então, eu acho que é aí que eu falo que FNAF tem muito isso de misleading. Misleading é dar a pista errada. E aí, muita gente entendeu que era realmente voltando o William Afton, porque também a gente não tinha todo o contexto também, né? Então, a pista que eles poderiam ter colocado a mais, é aí que eu falo que por isso que o Security Breach precisava ter um remake, é pra colocar mais coisas do Mimic, é pra dar mais contexto do Mimic, é pra falar que o vírus infectou o lugar inteiro mesmo, que isso a gente viu no Tales, né? É pra dar mais contexto do Mimic. Eu falo, quando eu falo de coração, gente, eu falo que eu tô concordando com a teoria da galera também. Eu quero que o Mimic tenha mais robustez, ele seja mais robusto no Security Breach, que ser meio que... Se é pra ser o foco da Vayne, focasse na Vayne. Mas parece que o Security Breach, ele teve um erro de foco, não sabiam no que focar direito
direito e foram fazendo um monte de coisa, né? Então, só falando pra você que o Burn Trap é um Mimic e é pra fazer meio que essa ideia e tal, que, nossa, o bicho tá tão querendo voltar a ser o assassino porque ele aprendeu isso no Help Wanted, que ele começou até a encarnar e pegar esses pedaços de roupa velha que estavam lá no Pizzaria Simulator. O Pizzaria Simulator que a gente vai lá, que é o Fred Fazbear Pizza Place, que deve ter os pedaços do Scrap Trap lá, né, largado, por uma coisa ou outra que deve ter sobrevivido. E aí, acabaram botando no Mimic, e aí a programação, você vai ser o William Afton agora. Mas esse final não é o canônico, não é o verdadeiro, e o Burn Trap é o Mimic. O final verdadeiro, gente, é o do Princess Quest, que a gente liberta a Vanessa e tudo mais. Aí fala, por quê, Cora? Porque a DLC confirmou isso, gente. Vocês esqueceram da DLC do Ruin? Pô, gente, a DLC do Ruin confirma isso, que o final canônico do Security Breach é o Princess Quest. Não, mas eu não... Não, gente, não tem como, não dá. Se o bagulho continuou pra ali, é ali que é o bagulho, velho. Paulo Ricardo, Cora, é verdade que o Tiger Rock pode estar possuído pelo David? Porque o Tiger Rock teletransporta e o Mimic não é paranormal para se teletransportar igual o Golden Fred. Bom, novamente, que nem eu falei, é uma interpretação e vem essa ideia de talvez ser. Porque, novamente, o que eu falo, a ideia do David estar possuindo uma roupa ou alguma coisa, né, pra estar ali embaixo. Ah, pode ser agonia. Gente, aí pode ser um monte de coisa, aí a gente vai abrir pra um monte de teoria. Ah, se for só pra justificar o teletransporte, que nem eu falei, a minha justificativa é a mesma coisa do Phantom Fox. Eles tentaram fazer como se fosse um bicho andando muito rápido. O Tiger Rock é um tigre, é também pra ser um predador, é pra ele andar meio que rápido. Ah, mas por que eles não fizeram ele correndo então pelo lugar? Porque eu acho que tiraria aquela coisa, né, da tensão, não sei. Aí é uma escolha de design. Por que também eles não fizeram o Phantom Fox correndo, já que é uma raposa também que é uma predadora e mata as coisas? Aí vocês têm que perguntar pra Stu Wu e pro Scott Calton, cara, não pra mim, né? Eu só tô entendendo por quê. Pela andar da carruagem, não botaram o David dentro do Tiger Rock, né? Ou dentro de alguma coisa. Ah, mas a pelúcia que ele usava pode ser e tal. O moleque tava... Aí que tá o problema. O moleque, ele morre indo jogar bola. O moleque morre indo jogar bola na rua. Então a bola que deveria ser o bagulho, né? Que o moleque tivesse grudado em alguma coisa. Ah, a gente não deve levar em consideração. Então, mas é que tá, cara. É levado em consideração no jogo. O jogo fala isso. Que ele perde o filho. Mas aí que tá. Se for só pra justificar que ele teleporta igual o Golden Fred, pode ser. Eu não vou descartar a possibilidade. Vai que os caras aí estão fazendo o Secret of the Mimic 2 e não, vamos explicar que na verdade o Edwin botou pra deixar mais real ainda igual o filho, ele pegou o filho e botou na máquina. Pô, deveria isso acontecer. Mas isso não aconteceu no Secret of the Mimic. Eu acho que se fosse pra ser um negócio desse, e pelo que eu entendo do que o Tiger Rock, ele é como se fosse uma chave, ele reativa o sistema do Mimic 2 a voltar a ser o David, né? A ter a característica David. Enfim, é uma possibilidade. Agora, é verdade ou não? Aí é uma teoria, gente, porque eu tenho alguns sinais, mas existem outros sinais também, que aí eu acho que a gente pode, né, ficar no campo da teoria. Porque, novamente, existem os livros e tudo mais, mas aí, não, você tem que cortar os livros. É isso que eu tô falando. A gente vai, pra funcionar uma coisa, tem que tirar outras. Esse que é o problema, né? Mas toda teoria funciona assim, tá tudo bem. Guaxtavo, o lugar que ficamos no Sister Location é a Murray's Costume Manor? Olha, isso é uma teoria também, porque é aquela coisa, existe o Scooping Room, existe, né, aquela coisa do William Afton morar perto da Afton Robotics, existe aquele negócio, né, da casa tá interligada, né, por baixo, existe tudo isso do FNAF 4 com o Sister Location, da casa do Edwin Murray pra Murray's Costume Manor, que ele acabou construindo, né, uma coisa que liga uma coisa na outra. Pode ser, é um grande pode ser, mas que é a mesma coisa não é, porque aí o William Afton tomou conta de tudo e reformulou o bagulho inteiro, né? Mas que é fato que o William Afton pegou, né? A Fazbear Entertainment pegou aquilo tudo pra ela, isso é fato. Agora, se é realmente o lugar do Sister Location, aí fica pra interpretação de cada um aí. Corey, eu acho que sim. É um paralelo muito forte. É um negócio muito forte mesmo, né? De mostrar, pô, a casa do FNAF 4 do Sister Location é interligada, né?
a casa do FNAF 4 com o CC Location. Aí os caras fazem o Secret of the Mimic, que tem uma casa e um lugar interligado por baixo também. São vários sinais aí, né? Mas é teoria também. Kimi Fofa, é possível fazer amizade com os animatronics? Olha, né? Porque o Glamrock Freddy tá aí pra provar que é amigo do Gregory. Então, acho que é provável sim. Kaique Medeiros tem uma pergunta. Os romances interativos, livros interativos de FNAF, tem alguma coisa com a história principal? E quantos livros tem? Se eu puder responder, agradeço. Kaique Medeiros, sim. Ao que tudo indica, tanto o Survival Logbook, tanto o Tickets for Fun agora, e os livros de aventura, né? Tanto o VIP, teve o The Week Before, que eu acho que é um excelente... O The Week Before é muito bom, viu, rapaziada? O Week Before é bom demais. E o Return to the Pit, eles acrescentam e confirmam mais coisas envolvendo todo esse universo e a história, né? Então, sim, eu acredito que eles acrescentam bastante coisa com a história principal, mas eu ainda fico na ideia de que eles são o seu próprio universo. Eu acho que eles não estão dentro, mas eles têm coisas que andam, mas esses livros eles andam mais ligados com os jogos e com eles mesmos, né? Então, tem coisas que a gente pode falar, tem coisa que não é tanto, mas tem coisa que é. Mas esses livros, eles têm muito mais ligações com os jogos do que, né, os outros livros, tipo o próprio da trilogia inicial lá, o Silver Eyes e tudo mais. E algumas histórias da Faster Frights e do Tales from the Pizzaplex. Se você quer os livros bons de FNAF, vai pro Security Logbook, vai pro Tickets for Fun e vai pros livros de aventura. Esses daí realmente acrescenta bastante coisa. Matt Port, Orcor, minha pergunta é a seguinte: a lore de FNAF ficou mais curta ou mais fácil depois do Secret of the Mimic? Eu acho que ele ampliou mais só a história do Mimic, né? Ele ampliou muito mais a história do Secret of the Mimic no sentido de explicar mais a origem do Edwin Murray, desse animatrônico que foi colocado no Security Breach, depois no Ruin, e explicar mais detalhes do que tinha lá embaixo, né, do Pizzaria Simulator, que acabaram colocando esse animatrônico lá embaixo, né? Então, eu acho que ele só acrescentou mais coisas. Mas dizer que ficou mais curta e mais fácil, não, isso não. Lavínia Almeida, tem uma dúvida sobre Left, tipo, a Puppet estava desligada dentro dela. A Left, ela é utilizada para capturar a Puppet. Então, a Left, ela não tem uma alma dentro dela, é mais utilizada para prender a Puppet, que o Henry Emily cria, né, para justamente capturar a própria filha, né, para ficar enclausurada e poder, né, libertar a alma dela depois no Pizzaria Simulator. Ele cria este animatrônico para prender a Puppet lá dentro. Rafael Souza, uma dúvida para você e para a comunidade. Glitch Trap é o Mimic simulando o William, como tá caminhando para ser, então quem seria o Burn Trap em SB para que o Blob foi desesperado lá, um do Help Wanted, que raiz o Glitch usou a Vanessa, hein? Tá, vamos lá. Primeira coisa, Glitch Trap é o Mimic, tá? Eu acho que isso não tem nem como... o que é o Glitch Trap? É o Mimic, não é o William F. É a programação que os caras escanearam da placa, que eu até falei no outro vídeo, falei em vários outros vídeos, que tem um animatrônico chamado ORGN, que muito possivelmente é o Mimic, eles já tinham essa ideia desde o Help Wanted. E aí, então, quem é o Burn Trap também é o Mimic, já que ele veio lá do Pizzaria Simulator, tava lá embaixo, e esse animatrônico, ele foi transportado pra lá, né, o Mimic no caso. Ele foi transportado, o que a gente vê pelos epílogos dos livros, e aí lá embaixo, que aí um cara foi lá e religou ele, aconteceu os caramba todo dos epílogos do Tales from the Pizzaplex. Mas a Fazbear levou esse bicho pra lá, e aí, com a programação que eles acabaram também tentando reutilizar dentro do Security Breach pra infectar tudo, né, pra ficar mais fácil, acabou só piorando, deixando tudo meio bugado e tudo cheio de vírus. E aí, que o Blob, ele tá desesperado porque o Blob é uma criatura que não tem alma, tá ligado? O Blob, ele viu o bicho que tava mais perto dele e pegou. Mas lembrando, esse final não é canônico, esse final não é o final verdadeiro. Esse final só existe como uma possibilidade. E pra que raios o Glitch usou a Vanessa, né? A última pergunta. Justamente pra tentar fazer virar realidade esta nova cópia, que é a interpretação da programação, né? Que virou o tal assassino, né? Das antigas, pra tentar reviver, né? Nesse animatrônico, pra passar essa... É tipo um vírus brigando com o outro. A resposta é, existem dois Mimics, o Mimic 1 e o Mimic 2, um brigando com o outro. Uma programação brigando com a outra. E aí a programação acabou tentando influenciar a Vanessa pra fazer com que ele virasse de verdade dentro do corpo do Mimic de volta. Porque nós vamos descobrir no Secret of the Mimic que era o mesmo bicho com duas programações diferentes. Uma das programações era a mãe e a outra era o filho. E a mãe tá tentando controlar o filho, né? Tentando proteger ele. E aí a ideia era tentar fazer com que o que teve do Mimic, né? Essa programação que foi lá junto com o Glitch Trap, que acabou interpretando do assassino do passado, botar dentro do Mimic pra ele virar, né? O assassino brabo de novo. Mas isso não aconteceu. Lembrando, isso não aconteceu, tá, gente? Isso são também
também interpretações e ideias dos finais, tá? O final verdadeiro do Princess Quest. Pergunta básica, Player 2 Draw oficial. A teoria do nome da criança chorona é Dave é um pouco verdade ou é falso mesmo? Novamente uma teoria. Eu, Core, acredito que seja verdade, porque faz todo sentido com o nome do espelho, né, estar invertido de Evade, né, que aí se você inverter as palavras vira Dave, né, não é... eu acho que faz sentido, mas tem gente que fala que não, que seria Ivan, mas eu já também expliquei que Ivan, a última letra é meio forçada, é colocado uma outra lógica, que não é a mesma lógica que a gente encontra as outras letras. O EVA é encontrado da mesma forma, e o D também é encontrado das outras 3 formas. Só que o N, que a galera coloca como Ivan, é um outro... a galera fez uma outra lógica para poder encontrar e justificar que o nome seria Ivan. Só que aí pode ser também, né, uma teoria. Aí é aquela coisa, eu acho que importa o nome da criança chorona nessa altura do campeonato, né? Você pode chamar de David, de Ivan, de Guilherme, de Matheus, de Thiago, de... sei lá. Porque a gente referencia ele como BV, Bite Victim ou Criança Chorona, CC. Clá 4589. Core, o Blob seria meio que um amálgama dos animatrônicos descartados, como dito nos livros, infectado pelo sistema doido do Mimic? Ou a consciência do Blob é o resto das consciências dos animatrônicos antigos? Vejo pessoas dizendo que tem resto das almas das crianças do Blob. Então, eu fico com a primeira ideia. É a mais plausível, porque não parece ter vestígio das crianças ou algo do tipo novamente dentro do Blob. O Blob pode ser esse bicho amálgamo, porque na história aí a gente tem como base o Tales from the Pizzaplex para explicar o Blob, que lá dentro o Mimic acabou matando vários funcionários e também a programação dele era feita para rasgar e triturar pedaços de animatrônicos antigos. Só que ele acaba confundindo, né, a programação bugada de destroçar e retorcer também pessoas, porque ele acabou entendendo como um endoesqueleto velho. E aí ele acabou colocando outros funcionários dentro daquela pilha. Tem os jovens malucos que também entram lá, que acabam participando e entrando nessa pilha também. Pilha de corpos que o Mimic foi montando. E aí, então, seria essa coisa meio amálgama e tudo mais. Onde tem vários corpos de pessoas e, né, trituradas e pedaços de animatrônicos velhos todos juntos. E aí, dentro deles, formaria o Blob. Mas, não, eu acho que realmente as crianças, elas já descansaram. Não acho que realmente as almas delas estão ali. Eu acho que foi tudo queimado, porque isso até vai, assim, a gente comprova que o fogo, né, solta a alma das crianças pela própria ideia do remanescente, que você consegue ir para uma certa temperatura para fundir, mas se você esquentar muito, a alma e o metal se dispersam de novo. E aí, as almas das crianças podem ter se dispersado, com todo lugar pegando fogo também, que eu acredito que foi isso que aconteceu, tanto que tem até o final, mostrando, né, as covas das crianças, talvez dando a entender de que elas foram libertadas. Alice N18, Cora, uma pergunta que sempre tive, os pesadelos do FNAF 4 são do Michael ou do CC? Bom, aí é que tá. No início é do CC. Tudo que o CC ele acaba interpretando quando ele vê, né, os amigos dele, né, as pelúcias, melhor dizendo. Tanto o Fredbear, que ele acaba tendo medo porque ele tomou a mordida por causa desse bicho, né? Na verdade, por causa do Michael Afton, aquela coisa toda, né, que botou a cabeça dele lá dentro. E aí, ele acaba tendo esses pesadelos. Esses pesadelos são compartilhados porque isso acabou grudando na criança chorona. Dentro, né, da agonia e do que sobrou ainda de remanescente dela. E aí, isso foi passando, né, indo de FNAF pra FNAF até chegar no Michael Afton dentro do FNAF 1. Que ele vai lá pra ver o que aconteceu com o negócio do pai, mas aí quando ele vai ver, né, ele dorme e aí tem os pesadelos. Ele começa a ver o que o irmão dele viu. E aí os pesadelos que também eram da criança chorona, também agora são do Michael. E aí, qual que é a prova disso? O Survival Logbook, que o Michael, ele tá escrevendo o Survival Logbook e tem lá o desenho do Nightmare. Tipo, como é que ele conseguiu ver isso? Porque dentro do FNAF 4 tem até aquele easter egg do áudio do cara do FNAF 1, né? O Phone Guy, falando de trás pra frente com a voz toda lá bizarra. Então, eu acho que eu respondi a sua teoria aí. Canal Morcego Gamer. Cora, eu não entendo porque o Golden Fred aparece no final da UCN. Por que aparece o Golden Fred quando zeramos a UCN? Eu pensei em uma coisa, mas não faz muito sentido. Que quando zeramos o jogo, aparece o Golden Fred porque o Andrew entrou por um momento no Golden pra dizer para o William que ele nunca vai descansar ou algo assim. Aí é que vem uma interpretação. Isso aí é por conta dos livros novamente, né? Aí a gente entra naquela discussão. A gente vai utilizar tudo dos livros ou não? Isso é uma discussão que, pra mim, é a mais válida de Five Nights at Freddy's atualmente. Pra mim, eu acho que os caras, eles estão caminhando pra canonizar o que realmente a gente usa dos livros ou não.
pros jogos, que é o Tales Reboot e o Frights Reboot. Tanto que a gente teve o jogo do Into the Pit e a gente teve o jogo do Secret of the Mimic, justamente pra falar, ó, vocês têm que caminhar pra isso aqui, né? É isso aqui que é a parada da história daqui pra frente. E aí, Andrew só é mencionado nos livros. Andrew tá na Frights. Pra gente começar, talvez, a ter a existência do Andrew, teria que ter o jogo do Fetch. O Scott Calton falou que vai fazer, ou pelo menos tem muita vontade que a Mega Cat faça, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos torcer pra ver o que vai rolar. Se o Andrew chegar realmente a ter um jogo que menciona essa criança, aí eu realmente posso falar, não, pô, aí realmente pode ser que o espírito vingativo seja o Andrew, e aí a teoria toda lá do moleque, né, que é a sexta criança que acabou sendo o espírito vingativo e fazendo as coisas ruins e tudo mais. Por enquanto, eu acredito que ainda seja Cassidy, porque era o aniversário dela. A maior raiva que a Cassidy tem, porque era o aniversário dela, pelo que eu me lembro. Posso estar enganado também, é tanta coisa que eu talvez possa estar enganado. A galera nos comentários me corrijam aí também. Sem problema nenhum, tá, rapaziada? Tudo certo. Arthur Felipe, os discos de ilusão voltaram ou não? Já que a história To Be Beautiful parece isso, e no Into the Pit, quando tu é trocado de lugar, só a criança percebe. E aí veio a discussão. O Into the Pit não é canon. A história não alude a discos de ilusão e sim a agonia da piscina de bolinhas causados pela Eleanor. Na verdade, ninguém sabe se é ou não canônico. O vídeo do Unwithered Truth aponta muita coisa que indica que não é. Então, gente, aí a gente vai entrar naquela coisa. Eu vi um vídeo do Corey que falou tal coisa e ele falou isso, então é verdade. Sendo que eu tô sempre pontuando e falando o que é teoria. E tem uma galera que quando vê uma teoria que não é validada, que, não, você é burro, você não acredita. Cara, você pode acreditar no que você quiser. Eu sou uma pessoa cristã e eu sei que existem várias outras religiões por aí. E por mais que eu creia em Cristo e pra mim ele é a verdade, pra outras pessoas não é. Eu tô usando esse exemplo bem mais sério porque eu acredito que o Into the Pit é canon, que existem várias evidências e tem até um livro de aventura do próprio Into the Pit pra reforçar isso. Mas eu vi muita gente falando que não é, porque novamente tem gente que pra teoria funcionar tem que tirar algumas coisas do caminho, né? Ou reinterpretar ou tirar de ordem, enfim, fazer a teoria é isso, né? Você vai mexendo, você pega as peças do quebra-cabeça e monta do jeito que você quiser. E aí a figura que você montou pode ser essa ou pode não ser. Eu acredito que Into the Pit é canon porque ele é um jogo, não só tem a permissão do Scott Calton, é base no material original e tem também o livro de aventura do Into the Pit. Gente, tem 3 mídias do Into the Pit diferentes. Se esse bagulho não for canônico, é a maior palhaçada que o Scott Calton fez então no último ano, sendo bem honesto. Mas eu acho que é canônico. E a pergunta era sobre o disco de ilusão, já vou chegar nela. Mas o que eu tô dizendo é, eu vi no Twitter, tem um cara que é assim, Corey, que ele sabe que é FNAF, você não sabe, você é um burro, você é um bosta, você não presta. Aí eu vou ver, tá, qual que é o negócio do cara? E sabe o que é o pior? A pessoa, ela tá teorizando numa boa. Eu acho que meu ponto é esse. E aí fala, pô, que legal, pô, as pessoas falam, pô, que bacana e tal. Aí vem uma pessoa falar, pô, eu não acho isso, não concordo. Aí começa a discussão, aí começa o brigueiro. Eu vou falar uma coisa, eu já fiz esse vídeo, gente. Parem de ficar brigando por um bagulho tão besta, porque qual é o importante? Essa é a sua teoria validada ou não, ou tentar ver uma outra interpretação, um outro de vista. Mas o problema é a galera que briga, a galera que xinga e tal, não sei o quê. Concordo. Então, parem com isso. Se você vê alguém fazendo isso, bloqueia a pessoa e já era. Acabou, mano. Eu não vou fazer isso porque a minha intenção é informar das coisas que eu sei. E eu deixo livre pra todo mundo comentar. Mas se você não gosta que alguém contrarie o que você pensa, bloqueie, tchau, mano. Não tem o que fazer. Mas eu quero convencer com argumentos e falar e convencer você, Corey. Então você vai me bloquear? Não, eu nunca vou fazer isso. Mas eu já sei que tem gente que, não, eu vou bloquear e acabou, e tchau, não sei o que, e é isso. Então tá tudo bem, mano. Tá tudo certo. Vou continuar falando, vou continuar gostando, vou continuar curtindo, e é isso. Agora, primeira coisa, o Into the Pit é canon, tá? Pelo amor de Deus, gente. Não tem como falar que não é, senão, nossa, mais da metade dos bagulho vai pro pau, velho. Enfim. Agora, voltando sobre disco de ilusão, aí a interpretação que o Mr. Fell falou depois ali é a que eu mais acho plausível. Sim, é a agonia que a Eleanor influenciou na piscina de bolinhas também. Isso também é plausível. Então, tipo assim, aí, mano, aí fica aquela coisa complicada. Pô, se o Scott Calton tá fazendo os jogos e aí os próprios jogos é canônico ou não, cara, aí vira uma bagunça do caramba, né? Mas não acho que disco de ilusão voltou.
Eu acho que é realmente esse negócio da agonia, que é realmente o tema do Frights. Mostra, né, essa coisa, né, amaldiçoando o lugar, permeando esse sangue bizarro pelo lugar e acaba distorcendo a realidade e fazendo com que as pessoas, né, vejam coisas e interpretem coisas ou até voltem, né, no passado e tudo mais. Mas aí a gente vai ter outra teoria também que tem o Oswald, né, como se ele tivesse já morto e tudo mais, aí que vai pelo próprio livro do Return to the Pit e que, né, a história dele, ele foi uma das vítimas ali, enfim, aí vai abrir para várias interpretações. Não acho que vale a pena ficar discutindo tanto isso, eu acho que a resposta é disco de ilusão? Não, é mais essa questão da maldição, dessa coisa bizarra da morte, né, dessas coisas que permeiam essa brincadeira entre morte e vida que acontece no Frights também. E o Into the Pit é canon também, né, pelo amor de Deus. Juge! Olá, Corinho, não é bem uma pergunta de verdade ou teoria, mas tipo, nós tivemos informações de 3 bullies do FNAF 4, pai do Oswald, Michael e pai da Cassie. Será que vamos ter um jogo para falar do quarto bully, o da máscara da Chica? Beijo. Não, estamos esperando, né? Estamos esperando, porque ele tá ali. Se os caras darem importância pra máscara do Bonnie e pra máscara do Fred, né? Sendo que quem ajuda, se não me falha a memória, quem ajuda a carregar a criança chorona é o pai da Cassie, né? E o pai do Oswald e a máscara da Chica só estão lá, só estão existindo. Mas eu acredito que eles, pô, não é possível, os caras começaram a botar isso e não vão mexer mais? É mancada, né? Jorge Oliveira, o mundo porão da fábrica do Murray é um espírito de um funcionário que ficou trancado? Se analisar bem, não é o Mimic, porque o Moon não faz os sons mecânicos iguais aos do Mimic. E existe o paralelo de que o Edwin é o Moon e a Fiona é o Sun. Então, o Moon é um negócio que eu vou ser honesto, eu acho que é uma teoria, porque muita gente tá pontuando pra muita coisa diferente. Mas a teoria mais plausível, e pelo que a galera tá falando, é realmente de um funcionário trancado lá, porque não faz barulhos do Mimic, não faz, tipo, o Mimic usou essa roupa ou algo do tipo, não tem, tipo, nem sons do Mimic quando o bicho tá andando por aí, né? É mais o bicho, né, um funcionário preso naquela fantasia, andando, né, meio que bizarramente ainda com a sua programação lá. Ou é a roupa andando sozinha, o Moon, ele é um bagulho meio complicado, cara. Então, mas fica aí no campo da teoria. Tales the Fox. William Afton foi responsável pela morte da esposa e do filho do Edwin Murray. Ele pode estar por trás do stage da Fall Fest, do carro que atropelou o David? Olha, não tem indícios disso. Existe o William Afton sendo um arrombado, como sempre ele é, tentando minar a mente do Edwin Murray. Isso é fato. Mas, porque o William Afton é o responsável pelo atropelamento, por incêndio tal, não sei o que, isso não tem provas. Não tem provas. Pode ser realmente acidentes da vida que aconteceram com o Edwin. Pode ser. Mas o negócio do carro, a gente tem até uma resposta naqueles quadrinhos, né? Que por mais que os quadrinhos sejam fake, é uma miséria. Quando mostra, né, o carro atropelando o David, o carro não tem ali, né, o William Afton não é o William Afton. Não tem como ser o William Afton, nem de perto é o William Afton. Então, aqui fica no campo eu acho que é teoria barra falso, porque não tem tantas provas que isso seja possível, né? Ou que foi o William Afton mesmo. Porque, tá, pode ser o William? Pode, mas eu acho que tá mais pra acidentes da vida e coisas que aconteceram ali do que ser realmente o William tudo, né? É tudo culpa do William Afton, ai. E é isso, pessoas. Comentem aí, né, suas dúvidas e outras coisas do que é verdade ou mentira de Five Nights at Freddy's, que a gente vai tentar responder aqui no vídeo. O vídeo fica muito longo, a gente tenta pegar o máximo possível, mas espero que tenha atendido algumas respostas. Deixa o gostei, se inscreve, tamo junto, muito obrigado e comenta aí a sua dúvida, caso ela não esteja no vídeo e quiser aparecer no próximo também. Obrigado e até a próxima!